Oi, a partir de hoje eu vou começar a ensinar um livro judaico que eu não sei por que não está sendo ensinado, porque esse livro, ele é a essência da moral judaica. Então, o que é? O livro chama Pirkei Avot, ou a ética dos pais. Como é de costume, quando a gente estuda livro sagrado, usa o kippah para mostrar que existe alguém acima de nós. E esse livro é o seguinte: nós vamos começar a ver toda a tradição judaica, e a essência dele são coisas que os sábios de Israel, de cada geração, achavam mais importante para a nação ou para uma pessoa. Esse livro contém uma sabedoria enorme e ele é bem extenso, então vai ter aulas semanais e quem tem interesse pode fazer perguntas que eu vou responder. Como de costume, a gente estuda, quando estuda um livro, estuda de dentro do livro. Então, olha isso. Moshe recebeu, eu vou falar em português, claro que o livro é em hebraico, mas eu estou aqui com uma tradução bem fiel. Moshe recebeu toda a Torá. Por quê? Moshe recebeu a Torá de Sinai. Em Levitas, só um momentinho, em Levitas 26:46, está escrito assim: esses são as leis e os ditados e a Torot. Torot em hebraico é plural. Tem leis que têm lógica, tem leis que não têm lógica, e tem o Torot. Por que o Torot? E esse é um ponto muito especial, muito importante para entender o judaísmo. Esse era uma das grandes discussões entre os fariseus e os tzedokim. Os tzedokim falaram só que está escrito na Bíblia, mas a tradicional do judaísmo fala a Torá. Tem que entender que o processo do ensinamento antigo era passado de boca para boca. Jesus, por exemplo, não escreveu nada, não tinha o costume de escrever. As pessoas ouviam e repetiam, até que isso virava parte da pessoa. Só em épocas mais tardias, quando a memória ficou um pouquinho mais fraca, quando inventaram de forma mais contundente, esse bem mais tarde, na Idade Média, a impressão, mas antes, livro tinha só pessoas mais ricas, ou em centros muito grandes, mas as pessoas costumaram a ter a tradição oral. Tem outro ponto, que quando você lê a Torá, as leis que Deus diz para Moisés, você não consegue entender, tem coisas que são contraditórias. Então, por isso, Deus fala: eu dei o Torá, eu dei para vocês uma Torá escrita, e eu dei toda a explicação dela para Moisés, e ele recebeu em Sinai, e passou para Josué, que foi o líder de Israel depois de Moisés. Joshua transmitiu para os anciões, que lideraram depois que ele faleceu, e eles transmitiram isso para os profetas, que começam com Samuel. E profetas transmitiam aos homens da grande assembleia. Os homens da grande assembleia era por fonte 120 sábios de Israel. Só para vocês entenderem, Daniel era da grande assembleia, Mordecai, do livro de Esther, era da grande assembleia, Hagai, Zechariah, Malaquias, Hananiah, Mishael e Azariah, que foram jogados para forno e se salvaram junto com Daniel.
Então, eram grandes sábios, grandes figuras. E eles falaram três coisas que eles acharam o princípio de uma nação. Sejam pacientes no julgamento. Esses caras, na Bíblia tem muitas vezes que para isso mata, para o que ele mata, mas esses sábios, se uma vez em 70 anos eles mataram alguém, eles eram considerados uma justiça sanguinária, porque eles sempre buscavam a ir a favor da pessoa, a ter uma perdão no coração. Então eles falam, seja paciente no julgamento. Não corre julgar seu amigo e os juízes. A justiça é uma base de uma sociedade. והעמידו תלמידים הרבה. Vocês colocam muitos alunos, porque a educação é a base de uma nação. A gente vê isso bem na nação judaica. Façam alunos, porque a sabedoria é uma coisa que ninguém vai te tirar e ela mantém a nação junto. Então, a justiça, a educação e a base do povo judeu é a Torá. É o ensinamento que Deus deu para Moisés. Eles falam, desde que você não sabe, se Deus dá alguma coisa, ele tem que ser, você tem que ser, amar o próximo como você se ama. Eles falam, esse amor tem que ser até maior do que o amor que você ama, porque se você vai tentar maior, e pode ser que você chegue para ter o amor ao próximo como você ama a você, porque é uma medida muito difícil. Então, pela educação, pela justiça, e por você querendo ficar bem certo, um homem digno, um homem que constrói e contribui para a sociedade, você vai tentar ser o melhor que você pode. Então, essa linha aí é a linha que eles falam e botam como base para o crescimento de uma nação. Disso aí, quem se aprofunda nisso, consegue ver por que a nação judia ficou como ficou, por que judeus fazem sucesso. Tem que olhar bem esses três princípios. Então, esse é o primeiro capítulo. Depois, nos próximos capítulos, nós vamos ver que tem coisas bem mais específicas, bem mais para a vida da pessoa. Aqui só falava sobre a nação. Então, até a próxima aula.